Ótimo. Então, vamos começar a nossa aula. Vai ser sobre a quarta parte do catecismo. Os nossos módulos, como vocês lembram, o primeiro módulo que a gente teve foi sobre a Sagrada Escritura. O segundo foi a parte do catecismo, que era a parte do credo, aquela parte mais teológica. Depois, o terceiro módulo, que está sendo esse, foi a segunda parte do catecismo, os sacramentos que viram até a aula passada com o Padre Sérgio. E agora nós encaixamos a quarta parte do catecismo porque ela é mais curtinha. Assim, o próximo módulo fica sendo a parte dos mandamentos. Então, nós vamos falar sobre a oração cristã. Não é, o que eu vou falar aqui, infelizmente, não é um curso de oração, não é uma escola de oração, não é ensinar a rezar, é praticamente um resumo do catecismo, tá certo? Então, eu vou começar a aula mostrando justamente com esse slide que vocês estão vendo é uma miniatura, porque é assim que começa justamente a quarta parte do catecismo, começa com esse desenho que está aqui, que é exatamente esse que está aí, só que esse está mais bonitinho. Então, por isso que eu deixei esse daí. E é uma miniatura do mosteiro de Dionísio, foi encontrado no Monte Athos, pintado em Constantinopla, perto do ano 1059, ou seja, é bem antigo. E é Cristo em oração com o Pai. Agora, eu já vou começar o curso com uma digressão, ou seja, eu vou explicar um pouquinho porque eu falei que essa miniatura se encontra no Monte Athos. Infelizmente, aqui eu não consigo ver todos vocês, os alunos todos, e também não dá para falar, levanta a mão quem conhece o Monte Athos, que eu não fico vendo ninguém quem conhece ou não. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou falando, né? Mas espero que talvez muitos não conheçam o que é o Monte Athos e possa servir, pelo menos, de um enriquecimento sobre isso. Então, Monte Athos é esse pedacinho da Grécia, estão vendo a Grécia? Ali no norte da Grécia tem essa península, que são três penínsulas que chamam os Três Dedos. O dedo mais ao norte é o Monte Athos, ou seja, é uma península. O nome oficial é República Monástica do Monte Athos, é um território autônomo da Grécia e que possui um autogoverno formado por representantes dos 20 mosteiros da península. Então, naquela península tem 20 mosteiros ortodoxos de monges. E para entrar lá precisa de uma permissão especial, não é qualquer um que entra. Aqui estão representados os 20 mosteiros que tem lá. Como podem ver, no sul da península tem um monte bastante elevado, que esse é o famoso Monte Athos, e o resto é a península com seus mosteiros. Para entrar precisa dessa permissão especial, não é qualquer um que entra, só se fica 4 dias lá, e se as senhoras gostaram, infelizmente não vão poder conhecer, porque lá não entra mulher, só entra homem, é proibida a entrada de mulher no Monte Athos. A última, teve uma vez que entraram mulheres, mas foi na Segunda Guerra Mundial, depois que os comunistas expulsaram os nazistas da Grécia, então foi um grupo lá de partigiani, onde tinha algumas mulheres e acabaram entrando lá para fazer bagunça, mas não é normal e não se pode. Em 1000 anos não entra mulher lá, imagina. Então, uns 1.500 monges nesses 20 mosteiros, só se chega por barco, porque parecia que a península estava ligada, mas eles cortaram a ligação com a terra, então só se entra por barco. E só tem duas pequenas cidadezinhas lá, uma que é o porto e outra que é uma cidadezinha central, que tem, sei lá, correio, alguma coisa, algum serviço básico comum que possam ajudá-los. Os primeiros mosteiros já foram fundados aí desde o século IX, ou seja, desde os anos 800 e alguma coisa, e cada mosteiro pertence a uma região ortodoxa diferente. Tem o mosteiro dos russos, tem o mosteiro dos búlgaros, dos sérvios, dos eslavos e assim vai. Então, é muito interessante. Aqui tem algumas fotos para que vocês possam se localizar. É um lugar fantástico. São mosteiros assim que ficam na montanha. E esses são os mosteiros onde vivem os monges a vida comum. Mas também tem algumas celas onde alguns monges vão morar sozinhos no meio do mato. Os eremitas, tá vendo? Aqui tem um monge, aqui tem um outro mosteiro aqui embaixo. Esse é um outro mosteiro que está mais embaixo, perto do mar.
Aqui algumas imagens dos mosteiros por dentro, para que vejam a riqueza litúrgica que eles têm, dos ícones, iconostásio, é uma coisa fantástica. Aqui são monges que moram, vivem lá, têm sua liturgia, também tem as pessoas que vão lá e assistem e participam, né? Mas olha a riqueza dos lugares, né? Os cantos que eles têm, eles cantam muito, dependem muito dos cantos. Aqui, olhem só a beleza dos lugares, assim, como são todos pintados. São coisas, isso do ano 1000, mais ou menos. Olhem as paredes, tá vendo? São coisas maravilhosas que eles têm lá. E assim estão quase todos aqueles mosteiros. Aqui uma última foto, para a gente ver como está o Monte Athos. Então, aqui era só uma digressão essa para começar a se esquentar sobre o Monte Athos. Voltando à miniatura daquele desenho pequeno. Miniatura é justamente isso, é um desenho pequeno. Lembram, vocês já viram aquelas bíblias antigas que tem aquelas letras todas desenhadas? Geralmente a primeira letra da página era bem maior, bem mais desenhada, então aquilo era conhecido como miniatura. E aí começaram a passar outros desenhos que começaram a ser chamados também de miniaturas, mas esse era o começo. Então, nessa miniatura a gente tem Cristo que se dirige ao Pai em oração. Então, nessa imagem que eu consegui, não mostra, mas tinha na imagem do catecismo que eu mostrei, atrás de Jesus estão os discípulos, e Pedro está apontando para Jesus como mestre de oração. Então, nós podemos entender daí, que daí sairia aquela pergunta, ensina-nos a orar. Eles estão vendo Jesus falar com o Pai. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a questão da oração de acordo com o catecismo da igreja. Então, o que eu vou falar aqui não é muito profundo, não é o que eu falei, uma escola de oração, não é o pensamento de algum padre, algum tratado de oração profunda, mas simplesmente um resumo, mais ou menos, do catecismo. Eu vou passar praticamente quase todos os números, mas não falando os números, mas resumindo bastante eles. E começo com o primeiro número sobre a oração que nos diz o catecismo, o seu número 2558. Então, esse é o primeiro número e eu vou ler para vocês. Grande é o mistério da fé. A igreja professa no símbolo dos apóstolos e o celebra na liturgia sacramental, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam e celebrem, e dele vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Então, esse número que eu acabo de ler é bastante interessante, por quê? Porque ele começa falando, grande é o mistério da fé. O seguinte, a igreja professa no símbolo dos apóstolos. Lembram? Essa é a primeira parte do catecismo. O que a gente aprendeu é a primeira parte, o credo. Depois fala, e celebra na liturgia sacramental. É a segunda parte do catecismo, que vocês acabaram de ver. Os sacramentos, com o Padre Sérgio e tudo isso. Depois ele fala, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Que seria a terceira parte do catecismo, ou seja, viver os mandamentos, viver a vida cristã. E ele termina dizendo que tudo isso, toda essa relação, tem que ser vivida de forma pessoal com esse Deus vivo. E essa relação é a oração. E é por isso que essa é a ordem do catecismo. Terminamos com a oração não como um apêndice, uma coisa a mais que se colocou aí, mas a oração é colocar em prática, na minha relação viva com esse Deus vivo, tudo o que a gente aprendeu sobre a nossa fé. O credo, os sacramentos, os mandamentos, ou seja, o que eu conheci do que é a minha fé, o que eu celebro a minha fé, e como eu vivo nessa relação dos mandamentos que Deus me pede, e essa minha relação com o Senhor, tudo isso nessa relação viva e pessoal com o Senhor é a oração, é só isso. Mas não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil, né? E o catecismo está aqui para nos ajudar, para dar algumas dicas do que é oração, do que não é oração, de algumas dificuldades. E vamos ver o que ele nos diz. Então, a primeira coisa que ele vai falar é o que é a oração. E uma primeira definição que ele nos oferece, o catecismo, é de Santa Teresinha. E diz assim, para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação
ou no meio da alegria? Olha só que bonito o que diz Santa Teresinha, e é verdade. Às vezes a gente se complica muito sobre o que é oração, ou sei rezar, ou não sei rezar, ou tem essa dificuldade. Ela, na sua simplicidade, do seu grande amor que tinha por Deus, para ela a oração é um olhar ao céu, um olhar ao céu. E isso no meio da provação e da alegria, isso é que é bonito. Em todo, ou seja, em todo momento, em toda a minha vida, eu posso fazer oração. Deus me conhece, Ele me fez, Ele me ama. Basta eu olhar para cima, Ele já sabe o que eu quero, o que eu penso, o que eu estou pedindo, o que eu estou sofrendo. Isso é oração. Isso ela nos ensina na sua pequeno caminho de santidade, né? Que ela nos ensina da sua espiritualidade de Santa Teresinha, que é o pequeno caminho. E é isso, olhar para o Senhor, nada mais. E assim vamos aprender muito, vamos aprender a rezar dessa forma tão simples e que agrada também o coração de Deus. Então, vamos passar para o esquema que o catecismo nos oferece sobre essa parte. Lembrem que esse slide eu mostrei para vocês quando a gente começou o curso na introdução, e era a estrutura do catecismo. Então, lembrem que o catecismo tem essas 4 partes, primeira, segunda, terceira e quarta. Cada parte está dividida numa primeira sessão e numa segunda sessão. A primeira sessão sempre era um conteúdo teológico, mais doutrinal, sobre o que ele ia explicar, e a segunda parte sempre era algo mais específico, mais concreto. Então, nessa primeira parte, que era sobre o credo, né? Então, primeiro se via a doutrina, depois se via os 12 artigos da fé. Na segunda parte, a gente via, então, os conteúdos fundamentais, primeiro teológicos da liturgia, que vocês viram nesse semestre, e depois os 7 sacramentos, um por um, que já viram com o Padre Sérgio e os outros padres. E a terceira parte, que vão ver o próximo módulo, começa com um fundamento teológico sobre o que é a moral e termina com os 10 mandamentos, onde se repassa cada um deles. E a quarta parte, que é a menorzinha, que a gente está encaixando aqui agora, fala sobre um conteúdo teológico fundamental sobre a oração, que é o que eu vou dar em 2 ou 3 aulas, e depois as 7 pedidos do Pai Nosso, que vai ser dado pelo diácono Ricardo Patá, tá bom? Então, essa parte que eu vou explicar, o que o catecismo está nos dando. 3 capítulos. Um primeiro capítulo que diz a revelação da oração, vocação universal à oração. Aqui é muito simples, ou seja, vai nos mostrar como Deus foi se revelando e revelando o que é a oração, como ele quer a oração, o que deve ser a oração, em 3 momentos básicos históricos. O primeiro, o Antigo Testamento, depois na época de Jesus, que é a plenitude dos tempos, que é o grande revelador, que é Deus que vem nos revelar como devem ser as coisas, e depois o tempo da igreja, que é o tempo desde Jesus, dos apóstolos e até os dias de hoje. Um segundo capítulo, que é essa tradição da oração, onde nós vamos ver que diz aí nas fontes, os caminhos e os guias. E aqui a gente vai ver algum material para rezar, como a Sagrada Escritura, a liturgia, a quem se reza, como é a oração ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e alguns outros testemunhos da oração. E a terceira parte é a vida de oração. E aqui a gente vai ver alguns tipos de oração e também, para mim, é a parte mais interessante, porque vai falar também de algumas dificuldades que a gente pode ter na oração e como tentar sair delas, né? Então, isso, digamos que é a parte um pouco mais prática desse cursinho e que talvez possa nos interessar para a nossa vida concreta também. Então, passamos agora ao primeiro capítulo, que é a revelação da oração. Esse primeiro capítulo, então, ele vai estar dividido nesses 3 artigos, que são o Antigo Testamento, a plenitude dos tempos, que é a vida de Jesus, e depois o tempo da igreja. Então, vamos começar nesse primeiro artigo, que é essa revelação da oração no Antigo Testamento, que vai começar desde aquele onde estás, que fizeste com teu irmão, ou seja, o diálogo que Deus tem com Abel, com Caim e tudo aquilo lá, até em Gênesis 3, até eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, que é quando Jesus chega para explicar realmente que ele vem para nos dar toda essa explicação, toda essa revelação do que Deus nos quer. Na verdade, isso daqui está copiado do catecismo. Eu não sei por que nos colocaram aqui no catecismo que esse diálogo vem desde quando Deus fala diretamente com Adão, por que eles colocaram diretamente essa fala aqui com Caim, mas tudo bem.
acho que não tem problema. Está querendo dizer que é desde o começo até o final essa relação e essa explicação e revelação de Deus sobre a oração. Aqui nós temos uma coisa muito simples, essa imagem que eu acabei escolhendo para colocar aqui, que ela parece bobinha ou parece aleatória. Na verdade, como vocês sabem, eu perdi muito tempo com cada uma das imagens que eu tentei colocar aqui, vocês podem imaginar, porque sempre tinha que ser aquela que eu queria, não era qualquer coisa, não. Porque eu acho que a imagem fala mais que 1000 palavras e ela tem muita coisa a nos dizer. E essa imagem, não achei outra que quisesse representar melhor o que eu quero dizer agora, mas já dá para ter uma ideia. Porque o catecismo não vai falar muito nessa parte, pelo menos nessa parte não, sobre o sentido que o homem tem desde que ele se reconhece por homem, sobre a questão da sua relação com Deus. Nós estamos falando aqui desde antes, desde o início de que o homem é homem, do homem da caverna, dos primeiros homens que se sabem como homens. Desde o começo da história, o homem sabe que existe alguma coisa além dele. Ele sabe que existe um ser superior. Ele vê os raios, ele vê as enchentes, ele vê o mar, ele vê uma avalanche, desastres naturais, o frio enorme, o calor enorme, e ele fala, tem alguém mexendo no controle aqui, não sou eu. Eu tô como num jogo e alguém está lá em cima, em algum lugar, fazendo alguma coisa que eu não estou vendo. Ou seja, tem que ter alguém. E Deus, ou seja, o homem desde sempre percebe que existe um ser superior. Isso a gente vê em todas as culturas. Não existem culturas antigas, pré-históricas, que são ateias. O ateísmo é uma invenção posterior, como consequência de uma filosofia equivocada, que leva a isso através da ideologia e tantos problemas que não é o nosso tratado aqui agora. Mas não existe uma civilização antiga ateia. Tanto é assim que, olha só, para que vocês saibam, existem ossos que às vezes os arqueólogos não sabiam identificar se era de homem ou de animal, porque estava ali tudo junto e é muito pedaços muito pequenos e tal. Uma das maneiras para decifrar se eram de homens aqueles ossos, às vezes, foi que todos estavam colocados no mesmo sentido, com o crânio para o mesmo lado. Isso o que significa? Significava que aquele enterro não era ao acaso, tinha um significado, e esse significado provavelmente era religioso, porque as cabeças estavam indicadas para o lado do Oriente, onde nascia o Sol e tudo isso. Às vezes os ossos tinham pigmentos vermelhos, justamente porque tinha a ver com a crença do sangue, que é a vida, que tem a ver com ressurreição ou uma vida após a morte e tudo isso. Então, tudo isso são sinais, indicações de que desde as épocas pré-históricas o homem tem um sentido religioso. E esse homem com esse sentido religioso, desde o começo, já fazia uma espécie de louvor, uma espécie de oração, uma espécie de querer agradecer a esse Deus por tudo que ele recebia. E não só, também esse homem, desde o início da criação, também, às vezes, se sentia, para que vocês vejam como é a criação do homem, dentro do seu interior, como a lei natural e Deus atua na consciência do homem, o homem já sentia que era pecador. Quando um homem matava um outro homem, por mais antigo que fosse no tempo, ele tinha uma consciência de que o que ele fez não estava certo. Então, o homem em si, em algum momento, falava, eu preciso reparar o que eu fiz. Porque também, como a superstição faz parte da natureza humana também, eles confundiam tudo isso. Então, às vezes começavam a pensar que, porque as coisas começavam a dar errado na vida deles, aquele ser que estava lá em cima estava castigando ele pelo mal que ele tinha feito a outra pessoa. Então, às vezes, ele queria reparar isso. E aí vem esse sentido de reparação. Então, o homem em si pensava, eu matei uma outra pessoa. Então, o que eu gostaria de fazer para reparar por esse mal que eu fiz a esse ser, para ele deixar de me fazer o mal? O que eu poderia fazer? Eu poderia tirar a minha vida. Só que também, na própria consciência, ele diz, mas isso também não está certo, tirar a própria vida. E, por mais que ele gostaria de tirar a própria vida para poder reparar por um mal que ele fez, ele percebe que isso não seria a solução. Então, o que ele faz? Ele oferece um holocausto, uma oblação, um sacrifício, e ele coloca no lugar dele um animal. É por isso que, desde o início da humanidade, nós temos que os homens fazem os sacrifícios, como esse que a gente está vendo aí, que construíam um altar,
colocavam lá em cima um boi, um bezerro, uma cabra, qualquer coisa, ele fazia as suas orações no sentido de que Deus aceitasse aquela oferenda como se fosse ele mesmo que estivesse sendo queimado em holocausto para oferecer a Deus essa petição de perdão. É assim que essas orações já surgem desde o começo da nossa história. E de pouco a pouco, Deus vai mostrando, revelando como é que ele quer que sejam esses holocaustos, essas orações, esses sacrifícios. Isso é o que a gente vai vendo durante o Antigo Testamento. Mas tudo isso que eu acabei de falar para vocês não aparece muito no catecismo em si, pelo menos não nessa parte. Mas vamos seguindo para frente, então. Temos aqui os 9 primeiros capítulos do Gênesis que descrevem essa relação do homem com Deus. E a gente começa com o sacrifício de Abel. E nós temos lá em Gênesis 4:4, que diz assim: Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias, a gordura do seu rebanho. Ora, Javé agradou-se de Abel e da sua oferenda. Então, a Bíblia não diz por que Deus não se agradou do sacrifício de Caim e se agradou do de Abel, mas já dá uma indicação de que não basta o que você oferece em si, mas o como você oferece. Deus nos vê também o nosso coração, a forma com que a gente oferece a Deus as coisas, e não só o que se oferece em si. Então, as oferendas dos primogênitos. Depois temos a invocação do nome divino, por Enós. Aqui diz em Gênesis 4, 25, 26. Adão conheceu sua mulher, ela deu à luz um filho e lhe pôs por nome Set, porque, disse ela, Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Set nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enós, que foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Eu não saberia dizer exatamente para vocês por que a Bíblia está falando isso, porque aqui precisa de um estudo exegético mais profundo, que eu não fui atrás, sinceramente. Por que se diz que nós é o primeiro a invocar o nome divino, quando a gente tem que Adão e Eva falavam diretamente com Deus, mas talvez nesse período eles falavam com esse Deus como um ser, mas nunca o chamaram pelo próprio nome, e talvez Deus tenha revelado a Enós algum nome com o qual Deus poderia se revelar ou falar, esse é meu nome, pode falar, assim como a gente tem certeza disso depois da questão quando Deus revela o seu nome, Javé, a Moisés. E temos também aqui, então, a Noé, que em Gênesis 8, 20 até 9, 17 diz assim: Noé construiu um altar a Javé e, tomando de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Javé respirou o agradável odor e disse consigo: Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem. Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco. E assim a gente vai vendo como o homem ia tendo essa relação com Deus, como ia oferecendo os seus sacrifícios, como Deus ia aceitando esses sacrifícios. Então a gente vai descobrindo através da Sagrada Escritura, pouco a pouco, o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus nesses tipos de sacrifício e nessas oferendas. Mas agora a gente chega num momento importante, que é a promessa e a oração feita a Abraão. Essa revelação da oração, Abraão, que é o nosso pai na fé. Deus tem uma relação particular com Abraão, e Deus pede a Abraão que ele saia da sua terra. E Abraão responde, partindo como disse o Senhor, ou seja, se ele sai da terra dele, não é porque ele quis, é realmente porque ele está cumprindo com o que o Senhor pediu para ele. Então ele é submisso. E aqui entram dois temas essenciais sobre a oração, que é a escuta do coração. Ele escutou esse Deus no seu coração e ele respondeu, decisão segundo a vontade de Deus, cumprindo com o que Deus quer para a vida dele. Isso é importante na oração. Depois também ele vai se queixar com Deus. Abraão vai se queixar com Deus. Por quê?
Porque Deus prometeu para ele um filho, ele já está velho e esse filho não aparece. E aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, às vezes, as pessoas vêm conversar com o padre e falam que tem reclamado muito com Deus e tal. Eu queria que vocês soubessem também que, às vezes, essa mesma reclamação que você tem com Deus, ela é uma oração, em certo sentido, sabe? Porque, por exemplo, ela demonstra confiança. Um soldado obedece o seu chefe, quieto, não fala nada e obedece. Mas não é por amor, não reclama. É uma servicialidade obrigatória, porque senão ele vai preso. Um empregado obedece o seu chefe, senão ele pode perder o emprego. Ele não reclama. Eu, como filho, às vezes, Deus, como pai, me pede uma coisa e às vezes eu reclamo, porque eu não entendo. Mas esse reclamar é justamente porque eu tenho confiança nesse Deus que é meu pai. Então, depende do tipo de reclamação que eu faço, não é pecado, mas é até quase praticamente uma oração. É claro que a gente tem que partir. Deus não vai ficar bravo quando você reclama com ele. Ele ri e fala: esse daí ainda não está entendendo nada, mas vai entender. E ele continua, entendeu? Ele continua na forma dele até que você compreenda o que ele está te pedindo. Deus é muito bom pedagogo. Perdão, tinha alguma pergunta aí? Não, pensei que tinha escutado alguma coisa, não se preocupe. Então, Abraão reclamou porque Deus tardou em dar aquele filho da promessa. E o pior de tudo é que depois que Deus deu aquele filho, ele quis tomar de volta. Vocês conseguem imaginar isso? Que coisa horrível. Deus pediu que ele sacrificasse o seu próprio filho. Abraão se entristeceu, mas dessa vez ele não reclamou. Ele cumpriu. Ele seguiu adiante, sem entender. Só que ele se perguntava que lógica é essa de um Deus que demora tanto a me dar um filho e quando me dá, me pede de volta e pede que eu o sacrifique. Quantas vezes na nossa vida nós não pensamos com relação a Deus, que lógica é essa, né? Quantas vezes nós não escutamos isso? Muitas vezes. Se tem tanto sofrimento no mundo, onde está Deus ou por que Deus permite tudo isso? É porque a gente pensa com a nossa lógica humana e não com a lógica de Deus. É que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E a gente não entende por que as coisas acontecem como acontecem. A gente pensa pouco e reflete pouco sobre esse fato em si. Porque quando a gente começa a ler a história de Abraão, ou esse pedaço aqui do sacrifício do filho, a gente já sabe como vai acabar. Então, como que a gente já conhece o final da história e passa rápido por cima, mas não para se colocar no lugar dele, sabe? A gente precisa compreender a fé desse homem nesse momento. Está no lugar dele. Pensa um pouquinho você. O Gustavo acaba de ter um filhinho. Pensem, mas não só o Gustavo, pensem em cada um de vocês que tem filhos. Pensa um pouco, Deus te aparece. E Deus pede para você sacrificar o seu filho. Qual é a sua resposta? Não é fácil, hein? Não é fácil. Ainda mais você imagina que um filho que você esperou 100 anos para ter esse filho. E Deus te dá um filho e agora ele fala, espera crescer, espera ter seus 10, 12 anos aí, e fala agora, chegou o momento, agora você sacrifica o seu filho para mim. A minha resposta, a maioria das respostas aqui seria, mas é meu filho. Mas é meu filho, o senhor deve estar enganado. Espera aí, lembra que o senhor prometeu para mim? Faz 100 anos que eu estou esperando. O senhor prometeu um filho para mim. É aquele que o senhor prometeu. Como que o senhor está mandando eu matar ele agora? Espera aí, que lógica é essa? Não estou entendendo. Só que é meu filho, tá entendendo? É meu filho, a gente fala para Deus. Como quando a gente fala para Deus, por que comigo? Por que isso comigo? Por que eu estou sofrendo isso? Sabe? E isso todo mundo passa. Mesmo que Deus não peça o seu filho, quantas vezes você já não se pegou falando a Deus, por que comigo? Quantas vezes? Tá bom? Só que aí Abraão teve um pensamento, que é o pensamento do homem de fé, que é o que a gente tem que ter, cada um de nós. Mas ele é Deus. Olhem o lugar onde está Moisés, em cima da montanha.
Esse Deus que falou comigo é o que criou essa montanha. É o que criou o mundo, é o que me criou, que me deu vida dos meus antepassados. Ele conhece meu passado, meu presente, meu futuro. Ele falou comigo. Ele criou tudo que existe, o céu, a terra, tudo o que eu posso imaginar. Ele é o dono, ele fez. As regras são dele. Ele é o dono do jogo. Ele manda. Se ele manda, eu obedeço. Ele mandou sacrificar essa criança. Ele me emprestou como meu filho, mas é dele. E se ele manda, eu faço. Eu não entendo. No mundo de hoje, nós veríamos isso como você é um retardado, você quem é você? Você não pensa por si mesmo. O problema é que a gente inverteu os valores. Porque eu me coloco como aquele que sabe pensar, aquele que é dono de si mesmo, e esqueço quem é o dono do jogo. Quem me deu a vida? Quem sou eu? Sou um sopro. Que se Deus corta a minha respiração, eu não passo de 5 minutos e eu já era. E eu me acho tão autossuficiente, não é? Olhem, pensem nos agricultores, simplesmente. Há 100, 200 anos atrás, eles rezavam porque eles precisavam da chuva. E eles sabiam quem é o dono da chuva. Senhor, me dá a chuva, senão nós não vamos ter comida, não vamos ter nada. Hoje, o homem consegue a chuva, o homem consegue acabar com as pragas, o homem consegue dar sol, consegue dar calor, consegue colocar o adubo necessário. Ele não precisa desse Deus, ele já não reza mais, ele é autossuficiente, sabe? Então, esse Deus saiu do jogo da vida do homem moderno, até que chega um pequeno vírus e o homem percebe que ele não é tudo aquilo que ele imaginava que ele era, não é? E então esse vírus, que Deus permitiu também na sua misericórdia, fez muita gente pensar da grandeza que nós pensamos que nós somos. Então, temos que ver as coisas pelo lado bom. Ele é o dono de tudo. Esse homem se acha tão poderoso, mas realmente, às vezes até um pequeno vírus como esse o derruba, né? Então, vejam só, a gente pode falar dos ateus, como a gente acabou de falar, que não tem esse pensamento, que Deus saiu da vida deles. Os agnósticos, então. O agnóstico, quem que é? O agnóstico é aquele cara que quer dar uma de chique, né, hoje, porque não se diz ateu, que não crê em Deus. Ele fala, não, Deus pode existir, apenas que não me interessa na minha vida se ele existe ou se ele não existe, para mim não importa. Ele pode até existir, você pode acreditar nele, é um relativismo puro e total. Você pode acreditar em Deus? Eu não acredito, ou para mim ele não afeta. No fundo, o que que é isso? É que se eu acredito que um Deus existe, eu tenho que ser coerente com esse Deus, que vai me pedir o quê? Os 10 mandamentos, por exemplo. Ele vai me pedir que eu viva de acordo com essa fé que ele está me revelando. E aí, o que vai implicar? Uma vivência moral que ninguém quer, como Deus nos pede, sabe? Então, o problema dos ateus hoje é mais fácil falar que é agnóstico, porque ele não tem que brigar com ninguém, e cada um fica na sua, e está todo mundo feliz. É o mais chique hoje, né? São tristes pessoas. E agora, não vamos falar dos ateus, vamos voltar para nós cristãos. De novo, nós. Sabe, se a gente fala do tema do aborto, o aborto já é um tema conhecido, enquanto se você é católico, mais ou menos médio, você já sabe que isso não está bem. A maioria dos católicos sabem e não vão aceitar, tá certo? Tem católicos muito mal formados que acabam até aceitando porque não estão formados, não sabem, não conhecem a própria fé. Mas não é o dia a dia, ou seja, a maioria dos cristãos sabem que o aborto não se toca, não se toca. Isso em cristãos. Mas, por exemplo, nem todos os cristãos estão de acordo com o que nos diz a igreja, que é revelação e que vem de Deus, e que não é a igreja fala o que Deus nos fala. E aqui eu vou entrar num tema polêmico, um tema que talvez muitos de vocês não vão aceitar, não vão admitir, não vão querer e vão ficar contra mim, porque não é fácil entender, mas coloquem-se no lugar de Abraão. E antes de reclamar ou contestar ou falar qualquer coisa, coloque-se no lugar da posição de um homem de fé e perguntem qual é a vontade de Deus e não a própria, não a minha como centro do universo, tá bom? E eu quero falar do tema simples, da fecundação in vitro. Por quê? Porque aí nem todo cristão entende que não pode. Muita gente não fala do tema, os padres não falam do tema, a igreja não fala muito, ou seja, fala, tem muito documento, mas as pessoas não querem tocar no tema. E por que não? As pessoas dizem, mas qual é o problema?
Eu não estou matando uma criança, eu não estou fazendo aborto, eu não estou fazendo uma coisa ruim. Eu quero ter um filho, é vida, é bom. Deus também quer vida. É meu filho, eu tenho direito. E aí eu esqueço um detalhe, que nós somos criaturas e nós não temos direitos. O único direito que eu tenho é de ser filho de Deus pelo batismo, que é graça que Deus me dá. Então eu sei que o que eu estou falando é muito duro, muito forte. Mas, como padre, eu tenho que falar, porque senão a culpa cai sobre mim, tá certo? E como eu sei que poucos falam, eu aproveito o tema. E aproveito o tema quando estamos falando da fé desse homem Abraão, grande pai da nossa fé. Então, quando for difícil para eu entender a lógica de Deus, o que ele nos pede, por que ele me pede isso? Às vezes, olha, eu posso não entender, aceito na fé, e depois peço para Deus me iluminar, ou peço auxílio para quem possa saber e me iluminar. Abraão pegou a faca e ia cortar o seu filho, ia meter a faca no coração do seu filho. Ele não estava entendendo nada, mas ele teve essa coragem. E é o que eu peço para cada um de nós aqui hoje. Vamos viver como homens e mulheres de fé. Vamos pegar essa faca para cravar no coração do nosso filho. Por quê? Porque quando você estiver próximo de cravar, Deus vai segurar seu braço, como fez com Abraão. Fala, eu vi que você acreditou em mim. E ele vai te dar a resposta, ele vai te explicar, ele vai te mostrar, ele vai te dar o prêmio de ser um autêntico filho, de ser um homem e uma mulher na fé. Daquele que acreditou, daquele que sabe quem é quem, que Deus é Deus e que eu sou criatura. Nós precisamos disso. Precisamos de homens e de mulheres de fé no dia de hoje. Mais do que palavras, precisamos de testemunhos. Precisamos de novos Abraões no dia de hoje. E esses somos nós. Temos que fazer isso com a nossa vida. Então, aqui fica a lição do nosso pai Abraão, como Deus se revelou a ele, Deus falou com ele, e ele percebeu que Deus era maior do que qualquer outra coisa. Essa foi a sua oração. E olha só como Deus nos revela no Antigo Testamento, através de Abraão, que quando alguém conhece a Deus de verdade, então cumpre qualquer coisa, porque sabe quem é Deus. Essa é a revelação da vida de Abraão para nós, nosso pai na fé. Então, se eu chegar num nível de oração tal, que eu conheça a Deus como ele realmente é, qualquer coisa vai ser possível para mim. O impossível vai ser possível para mim, porque Deus está comigo e eu vou fazer o que ele quiser na minha vida. Essa é a importância de Abraão. Então, esses temas essenciais, ou seja, escutar a Deus no coração e decisão de seguir a sua vontade. Depois de Abraão, nós temos então na revelação de Deus Moisés e a oração do mediador, que é a figura da oração de intercessão que se realiza no único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, Moisés aqui é uma imagem de Jesus Cristo. Jesus é aquele que veio ao mundo interceder pelos homens. E a oração de Moisés, que intercedeu pelo povo o tempo inteiro da vida dele, foi isso, interceder pelos demais. Aqui também Deus vem em primeiro lugar. Olha só aquele momento de Moisés na sarça ardente, quando Deus o chama, porque não era fácil para ele entender, e muito menos cumprir com o que Deus pedia. Deus pedia para ele ir com o faraó, imagina? Ele que estava fugindo do faraó. E vai lá falar com o povo de Israel, que eu sou Javé. Nossa, mas aquele povo não queria saber de Moisés. Aliás, ele estava fugindo deles. E Moisés fala, mas eu não sei nem falar, eu sou gago, eu não posso, eu não vou conseguir. Olha só aqui, mais uma vez, uma oração de reclamação. Eu não quero, eu não posso, não vai dar, não tem jeito, não, pega outro. E Deus fala, vai porque é você. Ou seja, quem, por exemplo, na história dos que são vocacionados, que chamam ao sacerdócio, à vida religiosa, não passaram por isso. Eu passei, e muitos passaram. Uma vocação autêntica quase sempre passa por isso, você não quer. Porque você fala, não, tem tanta gente melhor. Quem sou eu? Por que eu? E não vai dar, eu não sou para isso. E Deus fala, é você que eu quero, vai. E é impossível explicar, e você não escuta nada, mas é o que acontece na vida de uma verdadeira vocação. Tantas histórias diferentes e com tantas raízes em comum nessa chamada do Senhor. E Moisés era aquele que falava face a face
com Deus, como um homem fala com outro homem. Já pensaram nisso? Deus falando face a face com Moisés. E Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde de toda a terra, diz no livro dos Números. E ele ora pelo povo, não se cansa. É a figura de Jesus, que intercede pelo seu povo. Agora temos outra figura no Antigo Testamento que nos revelava sobre a oração também. Antes de Davi está o profeta Samuel. O profeta Samuel foi aquele que que escolheu Davi, porque Deus o instruiu, que derramou o óleo na cabeça de Davi, que ungiu o rei Davi. Mas antes disso, Samuel é aquele que, antes dele nascer, a mãe dele ia para o templo rezar, pedia um filho. E o profeta que ficava no templo, o sacerdote que ficava no templo, achava que ela estava bêbada porque estava mexendo os lábios e não falava nada. Era a oração dela. E aí ela teve o filho, e esse filho ela ofereceu justamente para Deus como agradecimento. Então, o que ela fez? Ela deixou que quando o menino tivesse, não sei, uns 8, 9, 10 anos, não sei, fosse morar justamente com o outro profeta que morava ali no templo, num santuário. E esse moleque escutou de noite o profeta Eli, que chamava ele, e ele foi, me chamou, e o profeta, não te chamei, me chamou, não chamei, chamou, não chamei. Na quarta vez ele falou, peraí, aqui acho que Deus está te chamando. Então ele falou, se você escutar de novo, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Olha só, esse menino morava junto com um sacerdote, fazia toda a liturgia, os sacrifícios e tudo, e nem sabia o que era Deus, e nem sabia que Deus existia, nem sabia que podia falar com Deus. E aqui, mais uma revelação, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então aí esse profeta Samuel descobre que tem Deus e infelizmente a Bíblia já depois não nos diz como foi esse diálogo entre Deus e Samuel. Mas teve. E aí esse Samuel vira um homem de Deus e que percebe também pela inspiração de Deus que tem que ungir Davi como rei, e Davi depois vai ser então o rei segundo o coração de Deus. É o pastor que ora pelo seu povo no seu nome. É um exemplo do que deveria ser o político. Um homem de Deus, um homem que guia, um homem de oração, um homem reto, um homem justo, um homem que tem Deus em primeiro lugar. E é verdade que os últimos estudos com relação à Bíblia já dizem que não todos os salmos são de Davi ou de Salomão, logicamente, mas seguramente alguns são de Davi, alguns são de Salomão. E até hoje nós rezamos o Miserere para pedir perdão, que possivelmente é um salmo de Davi. E Davi, nos seus salmos, inspirado pelo Espírito Santo, é o primeiro profeta da oração judaica e da oração cristã. Davi também quis construir o templo, mas Deus falou para ele que não, ia ser o seu filho que ia construir o templo. Então, nós temos em Davi esse pastor que intercede pelo povo e é modelo de oração para o seu povo. Agora nós temos o profeta Elias. O profeta Elias, bom, Davi é mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo, tá certo? Depois de Davi vem o filho dele Salomão, e aí vem o outro filho, o filho, os reinos se dividem, começam problemas, Israel começa a decair, e começam a surgir os profetas justamente porque Deus suscita profetas para gritarem qual é a mensagem de Deus para o povo. E um desses grandes profetas, e um dos maiores deles, é Elias. Nos tempos de Elias, nós vemos que o templo de Jerusalém já existe. Então, se existe o templo, que não existia na época de Davi ainda, agora já existe o templo, existem, então, peregrinações, existem festas, existem sacrifícios, existem oferendas, incenso, pães da reposição, e toda uma liturgia, toda uma parafernália, toda uma organização por trás. Isso é bom? Sim, isso é bom. É uma organização de como fazer a nossa oração comunitária a Deus. Mas também é um problema e um perigo, porque tem o perigo do ritualismo. E os judeus caíram muito rápido nisso. Isso são os fariseus, é um ritualismo puro. Isso tem que ser feito assim, 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 assim. Se não é assim, não foi válido. Então fica uma coisa externa, exterior, e não se perde aquele contato de coração a coração, onde a oração é espontânea. E aquela oração litúrgica é uma representação daquilo que eu trago dentro. E isso acontece nos dias de hoje também. Ou seja, quando eu tenho uma liturgia que pode ser muito bonita, mas totalmente exterior, seca,
e não representa aquilo que eu estou vivendo, essa liturgia ela não é válida. Ou seja, claro que é válida, mas vale mais o que disse Santa Teresinha, no que a gente começou a ler, né? Como se eu quero mostrar para Deus uma oração, às vezes basta eu levar meus olhos a Ele e falar com Ele, tá certo? Então esses são os caminhos da oração. E como esse povo às vezes faltava educação na fé, como também muitas vezes nos dias de hoje, faltava conversão do coração. E por isso Deus enviou esses grandes profetas nesse momento. E Elias é o pai dos profetas. Então, a sua oração, olhem só, a oração forte desse profeta Elias, devolve a vida ao filho da viúva. No Monte Carmelo, Elias é aquele que invoca a Deus e Deus faz cair um fogo do céu que queima todo o holocausto que ele estava oferecendo, enquanto os outros que rezavam para Baal, 400 rezando lá, não aconteceu nada. Deus escutava a oração de Elias, e Deus escuta a nossa como escuta a de Elias. Isso nós temos que crer. Então, no face a face com Deus, os profetas se enchem de luz e força para a missão, que implica escutar a Deus e repetir ao povo e preparar as intervenções de Deus Salvador. Isso é o que faz o profeta. Então, nós que temos já um pouquinho mais de informação, sabemos que o profeta não é aquele que fala do futuro. Tá certo? O profeta é aquele que traz essa mensagem de Deus. Muito bem, isso foi o Antigo Testamento. E o tempo passa. Não, ainda tem aqui os Salmos, ainda para acabar os Salmos. Os Salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia, tanto nas grandes festas como também nas sinagogas, e é um dos modos mais bonitos de se rezar. E aqui, para quem tiver dificuldade na própria oração, eu recomendo muito os Salmos. Tem vários lugares, podem ir aprendendo quais salmos servem para qual momento, e assim, naquele dia que você está mal, você sabe, quando eu estou mal, é esse salmo que eu rezo. Quando eu estou bem e alegre, me serve esse. Quando eu me sinto perseguido ou desanimado, é esse. Quando eu preciso de força para determinada situação, é esse. Então, tem um salmo para cada situação. É bom que a gente conheça os salmos. Eu digo, mas eu também não conheço muito bem, mas é bom. Nos ajuda muitíssimo na própria oração, seguir as palavras, que são palavras de Deus mesmo, inspiradas aos homens, e palavras que mesmo Jesus repetia nas suas orações. Vocês imaginem, Jesus usava os salmos para rezar ao Pai. Palavras que ele mesmo, como Deus, inspirou aos homens e que ele, como homem, elevava e rezava a Deus. E que nós podemos e devemos continuar fazendo o mesmo. Tá certo? Então, aqui termina o Antigo Testamento. E nós passamos, então, para a plenitude dos tempos, ou seja, quando vem Jesus e o que ele vai nos revelar sobre a oração. Jesus aprendeu a rezar segundo um coração de homem. O que é a oração? É essa relação com Deus, mas Jesus é Deus. Então, essa relação ele tinha dentro da Santíssima Trindade antes de vir para cá, sem palavras, era na união de amor dentro da própria Trindade. Ao vir aqui na Terra, Deus, como homem, aprende a rezar segundo um coração humano. E ele aprende da própria mãe, Maria, que conservava todas as coisas do Todo-Poderoso e meditava no seu coração. Aprendeu a rezar também na sinagoga, ele ia na sinagoga, mas já pequeno começa a revelar a novidade da sua oração. Ele começa a ter uma oração filial. Não era comum isso entre as pessoas da sua época. Nunca houve na história alguém que se tratasse com Deus assim, como Jesus fazia. Meu pai. Já quando ele tinha 12 anos e ficou no templo, falou, eu tinha que estar na casa do meu pai. Ele tratava Deus de pai, com essa intimidade, com essa oração filial. Eu devo estar na casa do meu pai. Então, essa é a oração filial que Jesus vem nos revelar. Jesus ora nos momentos decisivos da sua missão. Antes do batismo, quando ele vai escolher os apóstolos, na sua transfiguração, na sua paixão, mas também os evangelhos mostram como ele rezava também, não só nessas horas, nesses momentos importantes que ele já conhecia, mas todos os dias. Fala, ele estava com os discípulos, de repente todo mundo procurando ele, tinha ido, foi lá para um cantinho para estar com o Pai. Isso chamava a atenção dos apóstolos, tanto que eles falaram, ensina-nos a rezar. Esse fato chamou essa atenção dos apóstolos, justamente por essa simplicidade, esse carinho, essa filhança, esse realmente se sentir filho,
eles percebiam que realmente ele estava falando com alguém vivo. E os discípulos vão lembrar de algumas dessas orações e vão pôr por escrito nos evangelhos. Assim, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse, Pai, eu te dou graças por me teres ouvido. Eu sabia que tu sempre me ouves. E a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, que é um momento único também, todo o capítulo de João 17 é importante nesse sentido. E Jesus mostra como a sua oração, então, se faz vida na cruz, em Getsêmani, quando a vontade humana e a vontade divina, ele mostra que tem. Ou seja, aqui, se a gente estivesse na sala, eu já ia mandar levantar a mão. Quem acha que Jesus tem uma vontade ou quem acha que Jesus tem duas vontades? Então, é uma questão teológica difícil, né? E cuidado, hein? Porque as respostas erradas deram origem a algumas heresias. Então, Jesus será que tem uma ou duas vontades? Ou seja, o mais lógico é pensar que tem uma vontade. Mas, eu vou dar a resposta, tá bom? Já que não tem como a gente ficar interagindo aqui direto, Jesus tem duas vontades. Para aqueles que não sabiam, aprenderam hoje e já não vão mais falar heresias, tá bom? Por que Jesus tem duas vontades? Porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Enquanto homem, ele é completo. Ele tem corpo, alma e ele tem todas as faculdades, ou seja, ele tem inteligência de homem, ele tem vontade de homem, ele tem sentimento de homem, tudo completo. E como Deus tem todas as perfeições, então Deus tem amor, Deus tem vontade, Deus tem inteligência. Então Deus tem inteligência de homem e tem inteligência de Deus. Jesus tem vontade de Deus e tem vontade de homem. Mas como funciona isso? E se o Deus quer uma coisa e o homem quer outra? Não, mas não acontece isso em Jesus, por causa que a vontade humana dele sempre aderiu e quis o que a vontade divina queria. Tá certo? Agora, por que a gente sabe exatamente e tem certeza que ele tem essas duas vontades? Justamente porque São Máximo Confessor escreveu um tratado para ir contra essa heresia que surgiu aí pelo século VIII, que falava que Jesus tinha uma única vontade, no momento de Getsemane. Porque em Getsemane, Jesus fala para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. O que nós estamos vendo aqui? Que a vontade humana de Jesus não quer morrer. Mas quem quer morrer? Ninguém quer se entregar e morrer. Então Jesus não quer morrer. Então ele tem uma vontade humana que não quer morrer. Mas a vontade divina, ele percebe que o Pai, e ele está unido ao Pai na Trindade, percebe que Deus quer que ele se ofereça como sacrifício. Então, a vontade humana se adere novamente à vontade divina e ele diz, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou ele diz, como é que aceita o cálice, agora, faça-se em mim segundo a palavra, é Maria. Mas ele aceita a vontade do Pai para fazer, seja feita a tua vontade, não a minha, né? E ele segue. Então, aí vocês têm que Jesus tem duas vontades, tá bom? Já não vão cometer mais heresias por aí. Então, e Jesus, olha só as orações de Jesus na cruz. Vocês conhecem as famosas 7 palavras de Jesus na cruz. Eram palestras muito famosas na Semana Santa, que eu não sei se hoje ainda se seguem, mas onde se tem toda uma pregação sobre as suas 7 palavras na cruz. Jesus diz na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em verdade, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, como a gente viu, se as orações de Jesus eram bem filiais, aqui na hora da cruz são mais ainda, onde ele se abandona totalmente nas mãos do Pai. E o Pai escuta essas petições de Jesus, recolhe todas as misérias da humanidade, e o Pai responde. Como responde o Pai? Não tirando ele da cruz, deixou ele morrer, mas ressuscitou ele dos mortos. Ele venceu a morte, e venceu a morte nele, e na morte dele venceu todas as nossas mortes. Todos nós vamos morrer, mas todos nós vamos ressuscitar. Todos. Os bons e os maus. Os bons para a vida e os maus para a vida eterna longe de Deus, infelizmente. Então, essa é a oração de Jesus que opera a vitória da salvação.
E é nesse hoje da ressurreição que nós devemos escutar a voz do Pai que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então pede e te será dado. Isso é oração. Jesus nos ensina a orar. E essa é justamente a seguinte parte: Jesus ensina a orar. Até agora nós vimos um pouquinho como Jesus orava, mas Jesus também ensina a orar. E Jesus é o grande pedagogo. Ele é Deus e ele sabe ensinar a orar. Ele sabe onde as massas se encontram. Olha essa foto, você acha? Você está lá no meio do povão. Jesus não tinha gente perfeita com ele, assim como nós. Era povo chucro, que não sabia nada e não entendia nada, mas Jesus sabia descer até o nível deles. Sabia contar as parábolas com o que eles viviam. E a partir daí vai elevando. Jesus não pede que eles fossem perfeitos, mas vai mostrando o caminho para eles começarem esse diálogo com o Pai, um diálogo filial. E através dessas parábolas é como se ele descesse, fosse descendo, descendo, nos dá a mão e nos vai levando de volta para cima, nos vai conduzindo a essa novidade da oração. Ele vai revelando quem é o Pai, como é o Pai, vai revelando o Espírito Santo, vai revelando como deve ser esse tempo de oração na igreja depois que ele subir para o Pai, e assim pouco a pouco ele vai nos ensinando. Então, no Sermão da Montanha, olha só o que ele vai insistindo em nos ensinar, né? Na conversão do coração, coisa que não se falava antigamente, antes dele. Quem falava disso? Falar em reconciliação com o irmão. Nós estamos numa época que se falava de olho por olho e dente por dente, ele fala de reconciliação. Amar o inimigo, ninguém nunca tinha falado na história de amar inimigo. Ele fala para orar ao Pai no segredo, porque Deus nos vê em qualquer lugar. Fala da pureza do coração. Fala em buscar o reino. E o povo, ainda que não entendia exatamente tudo que ele estava falando, ia percebendo, ia dando passos, ia crescendo. Jesus nos ensina essa confiança filial. Tudo quanto suplicades e pedides, credes que já recebestes. Tudo é possível para aquele que crê. Jesus ensina a oração na fé, e não só a dizer Senhor, Senhor, mas é como a oração do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dizei uma palavra e o meu criado ficará curado. É o que Jesus nos ensina, essa oração na fé. Uma oração de fé é levar o coração a fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. É o mais importante da minha oração, é chegar nesse momento de fazer o que Deus quer. E em comunhão com o Mestre, a oração dos discípulos é um combate. E é vigiando na oração que não se cai em tentação. A gente vai ver sobre as dificuldades da oração, a vigilância. Não é fácil, não é fácil. Mas Jesus vai nos ensinando. E nas suas parábolas, olha só, ele mostra 3 qualidades da oração. Ele fala daquele amigo inoportuno, né, que vai lá e toca à noite e é persistente. Então a oração tem que ser persistente, porque batei e se vos dará. Depois aquela viúva inoportuna que vai lá com o juiz e fica pedindo, 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 e o juiz fala: eu não temo ninguém, mas essa viúva já está me enchendo. Então, e aí ele vai lá e faz o que ela quer. Então a oração tem que ser constante, tem que ter paciência, acreditar, ir atrás e não desistir. E aí na outra parábola do fariseu e do publicano, né? Aquela oração do publicano que fala: Senhor, eu não sou digno nem de levantar os olhos para ti. E porque a oração tem que ser humilde. O outro que era arrogante, Deus não escutou, nem olhou para ele, porque falava: eu sou fariseu, não sou que nem esse cara que está aqui. Como Deus vai escutar uma oração assim, né? Então Jesus ensina aos discípulos para quando ele voltar ao Pai, que acabamos de celebrar agora a ascensão, a novidade agora é que eles devem pedir a Deus Pai em nome de Jesus. Vocês já viram isso, porque foi um momento que eu entrei, acho que na aula do Padre Sérgio, ou de quem, não lembro, do diácono, que todas as orações na missa são orações ao Pai, são orações ao Pai, mas sempre se termina pedindo por Cristo nosso Senhor. Então, se vocês prestam atenção, na missa só tem uma oração que a gente pede a Jesus, que é um pouquinho antes da paz. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Todas as outras orações são ao Pai, mas por Cristo nosso Senhor e por intermédio do Espírito Santo, né? Então, e Jesus não só nos ensina a orar como a gente está vendo, mas ele também escuta a nossa oração. Já na sua vida terrena, ele ouvia a oração de fé. A gente sabe que eram as orações de fé que ele escutava.
Ele escutou o leproso que pediu para ser curado. Ele escutou Jairo, que queria que a filha fosse curada. Ele escutou a cananeia, que tinha pedido pela filha, que estava mal. Escutou o bom ladrão, que a gente tem aqui. Jesus escutava aqueles que se aproximavam com fé e pediam com humildade. Mas não só escutava aqueles que o pediam. O mais interessante, Jesus escutava as orações silenciosas, aquelas orações feitas no coração. Lembram daqueles que carregavam o paralítico e desceram pelo telhado? E Jesus escutou aquela oração daquelas pessoas. Jesus escutou a oração da hemorroísa no coração, que ela não falou nada, ela simplesmente falou para si mesma: se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Aquela outra pecadora com perfume que chegou e não falou nada, simplesmente lavou os pés de Jesus. Ela estava pedindo perdão e ele sabia. Essa é a oração de Jesus. Ele ensina nós a orar, ele escuta a nossa oração, escuta enquanto já estava aqui, imagina agora que ele está no céu e está em todos os lugares e vê tudo. Jesus ouve a nossa oração. E agora, para terminar esse artigo segundo, a oração da Virgem Maria. Na fé da sua serva, Deus encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. A oração de Maria leva a adesão total à vontade de Deus. Ela que falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É isso que Deus quer escutar na nossa oração. Que eu chegue a apresentar a Deus todo o meu ser. Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a oração perfeita, essa é a oração cristã por excelência. É o que o Senhor quer ouvir de cada um de nós. É aí que tem que chegar a nossa oração. Então, o Evangelho mostra como Maria ora e intercede na fé. Ela pede nas bodas de Caná, ela pede aos pés da cruz, e ali ela se torna a nossa mãe. Na efusão do Espírito Santo em Pentecostes, ela está lá em oração com os apóstolos, e ali coopera de maneira única com o plano de Pai para a formação da igreja, onde ela vai ser, a partir de agora, então, a mãe da igreja. Mãe da igreja, nome tão importante para a gente aqui. Mãe da igreja, como se diz em latim? Mater Ecclesiae. Mãe da igreja, Mater Ecclesiae, como o nosso seminário aqui. Isso porque o Evangelho fala pouco de Maria, mas nós sabemos que ela guardava tudo no seu coração. Então imagina quanto poderíamos saber mais da oração de Maria, né? Sabemos pouco, mas no céu saberemos muito mais. E pelas suas aparições já sabemos bastante também que Deus tem permitido durante esses 2000 anos. E agora passamos para esse terceiro artigo, então, no tempo da igreja. No tempo da igreja. Já vimos, então, o Antigo Testamento, a época de Jesus, e agora estamos no tempo da igreja, sobre a oração. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam reunidos em oração, justamente estavam em oração. A igreja nasce na oração. E o Espírito Santo, que vai lembrá-los das palavras de Jesus, também vai formá-los na vida de oração. Na primeira comunidade em Jerusalém, os discípulos eram assíduos, justamente, no ensinamento dos apóstolos. Todos os discípulos seguiam o que falavam os apóstolos. Eram assíduos na comunhão fraterna. Eles dividiam tudo que eles tinham. Eram assíduos na fração do pão, que a gente está falando que significa a liturgia, a missa que eles aprenderam de Jesus na Quinta-feira Santa. E nas orações. Eram assíduos nas orações. Quais seriam as orações deles? As orações que eles aprenderam como judeus. Ou seja, escutar a palavra de Deus, comentar a palavra de Deus, ir no templo, ir na sinagoga, mas com aquele jeito já cristão, de uma forma mais filial, de um contato com Deus. E agora, também com esse contato, sabendo que Jesus está do outro lado e está me escutando e está vivo, falando com ele. É uma oração nova, é uma novidade na história. E o Espírito Santo vai trabalhando neles para que eles possam ir compreendendo cada vez melhor o mistério das Escrituras, e essas verdades vão se transformando nessas nossas primeiras orações litúrgicas cristãs. Então, agora aqui no tempo da igreja, vamos ver alguns tipos de oração. Temos primeiro a bênção e a adoração, que começa a surgir na igreja, né? Não pensem, ou seja, nós estamos falando de igreja, mas não pensem que desde o início da igreja era comum a adoração eucarística, hein? Isso é uma coisa muito posterior na igreja, que vai surgir porque nós tivemos na igreja, durante a sua história, alguns momentos onde a fé decaiu muito. Então, teve uma época onde já começaram a duvidar da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, mas nós estamos aí já pelo século VIII, IX.
E aí surgem, então, vários milagres eucarísticos. Pelo menos no século XII, XIII, surgem muitos milagres eucarísticos na Europa, e um deles, de 1264, é quando surge, então, estava o Papa ali perto de Orvieto e outra cidadezinha do Bolsena e Orvieto. O milagre foi em Bolsena, tá? 15 minutos de Orvieto. O Papa estava em Orvieto. Então, o padre que teve a hóstia que sangrava na mão dele, correu, mostrou para o Papa perdoou o pecado dele, que era não acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. Então, a partir daí, o Papa fez um concurso para que se pudesse fazer uma música em honra à Sagrada Eucaristia. Quem ganhou foi Santo Tomás de Aquino, que estava ali, e aí é o Tantum Ergo, acho que é o Tantum Ergo, ou o Pangelingua, uma dessas duas aí, e aí começou a procissão de Corpus Christi, tá certo? Então, esse é o início da nossa procissão de Corpus Christi, e a partir desses séculos que se começa essa adoração eucarística, mas antes disso na igreja não se tinha adoração eucarística como a gente tem hoje. Isso foi um excurso também que me veio aqui agora, não estava, mas era só para que não é desde o começo da igreja que tem essas adorações eucarísticas, esse tipo de oração que a gente tem. Mas temos vários outros tipos de oração desde o começo, a oração de súplica, por exemplo, que é simples, nada mais é do que esse pedir, suplicar, chamar com insistência, clamar, gritar, esse gritar a Deus, implorar, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. E aqui entra, então, o pedido de perdão, procura do reino, Senhor, eu quero encontrar o teu reino, o que é essa tua palavra, por onde eu tenho que ir? Então, todas essas necessidades que nós temos na nossa vida. Existem também as orações de intercessão, quando nós rezamos pelos demais. Isso era muito comum no começo da igreja, foi, graças a Deus, se manteve todo o seu tempo. É a expressão também da comunhão dos santos. Os santos que também continuam intercedendo por cada um de nós depois que passam para o lado de lá. Aliás, Santa Teresinha falou, eu vou rezar muito mais para vocês quando eu estiver do outro lado do que aqui. Então, é bom para vocês que eu vá. Está a oração de ação de graças, muito simples, que é quando a gente agradece a Deus. E a mesma Eucaristia, em grego, Eucharistia, é uma boa graça, ação de graças, manifesta aquilo que ela é. Por tudo dai graças, diz São Paulo, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo. Tá, a oração de louvor, que também sabemos muito bem o que é, quando reconhecemos que Deus é Deus e cantamos a Deus porque Ele é Deus e só isso. É o que a expressão que teve Abraão. Abraão soube que Deus era Deus e louvava a Deus porque Deus era Deus e obedecia a Deus porque Deus era Deus. Então, é colocar as coisas no seu lugar. Vamos seguir um pouquinho mais para frente, porque como é tanta coisa, vamos já no capítulo 2º, que talvez eu não consiga terminar, mas vamos indo. Vamos falar, então, no primeiro capítulo, nós tratamos, então, da revelação da oração. Revelação da oração, como Deus foi nos revelando, mostrando o que Ele queria que fosse a oração no Antigo Testamento, depois com a vinda de Jesus, e em terceiro lugar, através do tempo da igreja, que são esses tipos de oração que foram ficando fixas através da sua tradição na igreja. Agora, nesse capítulo 2º, é a tradição da oração, onde nós vamos ver 3 também artigos que vão ser as fontes da oração, que praticamente vai falar da Sagrada Escritura, da liturgia, algumas outras, os caminhos da oração, ou seja, através de quem a gente reza. A gente reza através do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Nossa Senhora também, como através deles, né? E alguns guias, que são alguns exemplos dos santos, os lugares, algumas situações que nos ajudam na nossa oração. Então, esse é o que é a tradição da oração. Então, vamos começar com as fontes da oração. As fontes da oração vão ser essas que nós vamos ver: a palavra de Deus, a liturgia da igreja, as virtudes teologais e o hoje. O hoje também é fonte de oração. É a partir do meu hoje, com o qual eu rezo. Então, o Espírito Santo, que é água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. Então, existe na vida cristã fontes. Cristo nos espera para saciar com o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus. Por exemplo, a igreja exorta a todos os fiéis a leitura frequente das Sagradas Escrituras, para que aí aprendam
a eminente ciência de Cristo. Mas é uma leitura que tem que ser acompanhada pela oração, não é só leitura. Por exemplo, eu li um livro do padre Rupnik, não sei se conhecem, ele é um jesuíta oriental, ele é da Eslovênia, eu acho. Jesuíta, faz artes, e ele falava sobre a oração, sobre a Sagrada Escritura, o quanto a Escritura é importante para a nossa oração, e o discernimento espiritual, e ele falava de uma vez um exemplo que ele viu um monge que ele percebeu o quanto aquele monge era santo e quanto amava a Sagrada Escritura só pela forma com que ele segurava a sua Bíblia. Como ele segurava a sua Sagrada Escritura, aquilo não era um livro para ele, aquilo era a palavra de Deus. E como a palavra de Deus é viva, nos dizia Rupnik, quando eu vou fazer a minha oração com Deus, eu posso, é um diálogo, é uma pessoa viva. Eu posso olhar para ela, contemplar, abraçar, beijar, escutar, falar. É palavra viva, é Deus ali. A palavra de Deus está diante de mim. E eu tenho que interagir com ela até que ela faça parte de mim. Nesse texto de Rupnik, onde ele ensina sobre o discernimento e a oração, ele fala que temos hoje em dia essa forma de rezar, de abrir, pegar uma palavra e o que isso diz para mim, pronto. E às vezes não é assim que a gente deve rezar. Às vezes pode ser que o Espírito Santo me ilumine e me inspire para que faça uma oração desse jeito, mas nem sempre. Às vezes eu tenho que ler uma passagem e ler a mesma, e ler a mesma, e ler a mesma, e ler a mesma 1000 vezes. E às vezes falar, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu te louvo por essa tua palavra. O que é que você quer me dizer aqui? Ou se quer me dizer, mas não me importa. O que importa na minha oração não sou eu, é Deus. E eu te louvo por essa tua palavra, mesmo que eu não estou entendendo nada. E você vai ver que nessa humildade de se entregar a Deus até uma coisa que você não está entendendo nada, Deus vai te abrir a inteligência, mas talvez não para entender aquela passagem, mas para entender algo que Ele queira da sua vida através daquela passagem que você nem tinha imaginado. Então não somos nós que temos que forçar a passagem para o que eu tenho que fazer aqui, agora e já. Sabe que às vezes isso é uma interferência também do espírito comunista. E dizia ele, mostrava, o espírito comunista é aquele de a ação, o trabalho, o que eu tenho que fazer aqui e agora. Às vezes Deus não atua assim. Nós temos que deixar tempo ao tempo. É ir lendo, é ir meditando, é ir ruminando a palavra de Deus dentro de mim. Às vezes mesmo sem entender, às vezes mesmo sem querer colocar alguma coisa em concreto aqui e agora. Bom, isso são palavras do padre Rupnik, não são minhas, mas que me ajudaram a compreender um pouquinho sobre a oração e a leitura da Sagrada Escritura. Nós temos também outra fonte que é a liturgia, que a oração interioriza e assimila a liturgia durante e após a celebração. Mesmo quando ela é vivida no segredo, a oração é sempre oração da igreja, comunhão com a Santíssima Trindade. Então, tem padres, muitos padres diocesanos, que às vezes, se não tem povo, eles não celebram a missa. Mas a missa tem um valor infinito, independente de ter povo ou não ter povo. E não só, a minha oração, mesmo quando ela é particular, é a oração da igreja. Todas as orações nossas, de cada um de nós, vale para todo mundo, para toda a igreja. Por isso, eu não posso rezar só quando estão me vendo na igreja. Tá certo? Eu tenho que ter também meu cantinho para rezar. As virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, são também fontes da oração. Ou seja, na oração a gente entra pela porta da fé. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha oração quando eu vou rezar? Sento, eu vou me ajoelhar, eu vou ficar de pé, mas agora eu me concentro, eu vou fazer minha oração. A primeira coisa é fé, é reconhecer a presença de Deus ali junto de mim. Se você passou 2 horas, não conseguiu nem ter esse momento de saber que Deus está ali presente diante de você, é muito difícil você sair dali sentindo que tenha rezado alguma coisa. Por isso, às vezes, é bom mesmo, quando chega um tempo que eu estou assim rezando, não consigo rezar nada, reza um Pai Nosso. Pelo menos serve para alguma coisa, né? E a gente, pelo menos, entra em contato com Deus de alguma forma, e ao rezar o Pai Nosso, se eu pelo menos volto
tentar ter essa consciência de que Deus está ali, algumas das palavras começam a entrar e eu começo a ter algum diálogo. Isso ajuda também. Mas então a primeira coisa no meu ato de oração é a presença de Deus, buscar a sua face. Depois nós rezamos na esperança do retorno do Senhor. Esperamos em Deus. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, disse São Paulo. E assim a oração também é uma resposta de amor. Aquele amor que nos ama, o amor que é fonte da oração. Então, o amor, é o Espírito Santo que vem rezar em nós, que nos vê dispostos e disponíveis, reza em nós e por nós, e nos leva a esse amor. Então, eu percebo o amor de Deus por mim e respondo a Deus no amor. Uma Madre Teresa, por que amava as pessoas? Porque percebeu o amor que Deus tem por ela, na oração. Tanto que as missionárias da caridade, elas têm 2 horas de oração por dia, e a Madre nunca quis tirar isso delas. Mas elas não são tão ativas? Sim, mas só podem ser ativas se elas forem contemplativas. Senão, essa vida de caridade, ela se desfaz se não tem uma base forte na oração. E, por fim, uma última fonte da igreja é o hoje, né? O hoje, o meu hoje. Se eu olho para uma foto dessa aqui, quantas pessoas essa aí estão pensando em Deus? Acho que nenhuma. Eu não sei, talvez. Mas o meu hoje, quantas vezes eu também estou ocupado com 1000 coisas. A gente não pode estar pensando em Deus 24 horas. Não tem como, né? Mas nem aqueles monges do Monte Athos, tá bom? Então, não se preocupem, mas a minha vida tem que me levar a Deus. Olha só, às vezes eu estou preocupado no meu trabalho. Faz o que falou Santa Teresinha. Eu levo os olhos a Deus e simplesmente, Senhor, tu sabes o que eu estou passando aqui agora, pronto, e começa a trabalhar. Já foi entregue para Ele. Uma situação difícil, uma complicação no meu dia, uma notícia ruim, ou uma grande alegria, e começar a perceber sobrenaturalmente tudo que vai acontecendo ao meu redor. Porque Deus está ao meu lado, Ele vê, Ele sabe, e às vezes eu não entro em contato com Ele. E é o que Ele espera de mim, às vezes só esse olhar, que é o que dizia Santa Teresinha, só esse olhar. Isso é oração. E isso, o meu dia tem tantos momentos que eu posso voltar o meu olhar para o Senhor. Agora, o caminho da oração. O caminho da oração. Aqui, vou me passar uns minutinhos, mas vamos para frente. Queria ler para vocês, então, o número 2663 do Catecismo. Diz assim: na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos fiéis, segundo o seu contexto, a linguagem da sua oração. Palavras, melodias, gestos, iconografia, ou seja, cada lugar vai ter a sua forma de rezar. Cabe ao magistério discernir as fidelidades desses caminhos de oração à tradição da fé apostólica. E cabe aos pastores e aos catequistas, por isso eu queria ler, porque aos catequistas, explicar esse sentido, sempre relacionado com Jesus. E aqui, queria dizer o seguinte, querido catequista, toca a você explicar as orações, explicar as músicas, explicar o que é a nossa fé. E não é fácil. Por exemplo, só um exemplo, né? No Brasil, nós temos essa campanha da fraternidade, que vocês sabem, eu também sei, muitas vezes eu fui muito contrário e falava, como é possível a gente agora ter que falar da água, ou ter que falar do meio ambiente, ou ter que falar, não sei, de prisão, natureza, ou política, eu não sei. Depois eu me dei conta que realmente o objetivo dela é algo social. Então você entende, realmente, é algo social, e tudo bem, tem que se ter algo social na igreja. Ajuda e é bom. Mas, qual é o problema? O problema é que a CNBB mesmo fica colocando essas mensagens e os párocos, praticamente, a única teologia que eles vão falar é ficar repetindo a campanha da fraternidade. Então, você perde a teologia profunda que a igreja tem, que a liturgia nos oferece, e se fica praticamente, às vezes, só no discurso social. Isso vocês viram. Isso não é muito correto. Não é o melhor para a igreja. Tá certo? Então, esse é um problema que nós temos. E depende dos catequistas ajudarem a transformar isso, pelo menos com os seus próprios grupos, a fazerem e compreenderem coisas melhores. Por exemplo, né, Oi, Posso alguém... dar um testemunho? Pode, pode. Eu sou da Catequese Bom Pastor, né? Aham. E a gente conseguiu mudar muito isso, porque o que a gente passa para as crianças, que a partir do momento que
entrou o pecado por Adão e Eva, e nós passamos a ser co-criadores, colaboradores, e nós precisamos cuidar disso. E na igreja, tudo que tem na igreja, tudo que tem no altar, o mármore, a madeira, a cera das velas, tudo, o vinho, a água, tudo é natureza. E se a gente não cuidar, a gente não está cuidando do que Deus nos proporcionou e a igreja vai acabar. Então você tira bastante desse comércio do o sacola plástica, o não desperdiciar água, e você aprende a saber que você é co-criadora de tudo isso, que nós somos administradores no mundo e que Deus deixou para a gente cuidar e administrar para Ele. Oh, tá excelente. Isso é o que tem que ser feito. E isso vocês todos, como catequistas, podem, devem e têm que fazer. É justamente aproveitar de algo. Aliás, essa campanha está aí para isso, para você pegar essa parte social e também espiritualizar ela, e do espiritual voltar a ter uma relação social normal e boa e justa e tudo isso, mas não ficar só no social. E que bom que você faz isso. Eu conheço a Catequese do Bom Pastor, então agradeço que eles fazem sempre muito isso. Já apresentamos para o grupo também as coordenadoras e sabemos que fazem isso. Isso é muito bom, é fantástico, é maravilhoso. Mas todos nós, independente de estar no Bom Pastor ou não, como catequistas, que a maioria dos que estão assistindo são catequistas, podem, devem e vão fazer isso. Isso é muito bom, sabe? Por exemplo, porque quando eu estava fazendo isso daqui, justamente me veio em mente as músicas. Por exemplo, tem um padre que sempre cantava aqui, para a gente rir um pouquinho também, mas era aquela letra de comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. É que eu não vou cantar, porque senão todo mundo já vai embora já, antes do tempo ainda. Mas, bom, já é tempo, eu já vou terminar. Pode ser bem interpretado? Pode, mas geralmente é mal interpretado. Como é isso que comungar é tornar-se um perigo e viemos para incomodar? Sabe, nos outros países, as letras das músicas quase sempre são da Sagrada Escritura, ou são de santos. Poucas vezes se inventa sobre letras de música, justamente para ser fiel ao que a igreja diz. Mas se nós no Brasil temos tanta inventiva de músicas e letras de músicas, que usemos as que são liturgicamente corretas, e se estão erradas, que os catequistas também ajudem a indicar e mostrar e fazer ver onde está o erro, né? Mas parabéns para vocês e todos, eu sei que todos aqui também buscam fazer isso. Eu só vou seguir rapidinho, porque eu quero terminar com essa parte aqui, para deixar assim, eu vou mostrar para vocês, porque eu quero chegar numa parte para mostrar uma coisa. Então, a oração ao Pai, já falamos logo no começo, Jesus se torna. Todas as orações são feitas ao Pai, mas em nome de Jesus. E agora aqui, com relação à oração a Jesus. Do lado esquerdo eu tenho uma foto que mostra uma oração oriental. Geralmente os orientais usam os ícones, as velas. E do lado direito, uma oração ocidental, onde se tem a adoração a Jesus Eucarístico, né, ou o crucifixo, ou algo assim, é mais comum. Por isso que eu gosto de mostrar essas coisas. No nome de Jesus, a gente contém tudo. Lembrem que o nome de Deus no Antigo Testamento era impronunciável. Esse é o nome de Deus no Antigo Testamento, que significa Javé. Mas eles não podiam pronunciar esse nome. Jesus, aqui está o nome de Deus, que é Javé. Lembra que é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque é hebraico. Então tem lá Y, H, W e H. E eles não têm as vogais. Então se pensa que se dizia Javé, mas não se sabe exatamente. Tanto por isso que também vem a outra palavra, que é Jeová, que você usa mais ou menos as mesmas consoantes. E aí eles falaram que o nome seria correto, seria Jeová. Então Javé, Jeová, é por causa que só tem as consoantes. Mas o nome de Jesus, que em hebraico se diz o Yeshua, que aparece aqui, significa justamente Deus salva, Javé salva. Então, olha só, em Jesus, quando eu falo o nome de Jesus, eu estou falando o nome de Deus e estou falando que Deus salva. Portanto, Deus, ao fazer-se homem em Jesus, nos entrega o seu nome para que nós possamos invocar o nome de Deus. E por isso o nome de Jesus contém tudo, contém Deus e o homem e toda a economia da criação e da salvação. Então, orar o nome de Jesus é invocá-lo, é chamá-lo em nós. Diziam que São Francisco de Assis, isso eu escutei de um franciscano lá, no mosteiro onde morou São Francisco, que cada vez que ele falava o nome de Jesus, ele lambia os beijos como se tivesse mel na boca. Esse é um florilégio de São Francisco. E essa invocação de fé é muito simples e foi desenvolvida na tradição de várias formas. Por exemplo, no Oriente, esse é um monge do Monte Athos. No Oriente é conhecido a famosa oração de Jesus, que não é uma oração de Jesus,
mas ficou conhecida assim, que é aquele repetir 1 milhão de vezes durante o dia essa frase. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim, pecador. Que pode ter vários tamanhos, né? Pode ser só Jesus tem piedade de mim, Jesus tem piedade de mim. É a historinha que aparece num livro muito famoso da tradição oriental que se chama O Peregrino Russo, que eu convido a que leiam, se alguém não leu ainda, O Peregrino Russo, onde é um monge que quer aprender, quer rezar incansavelmente o tempo inteiro, que ele viu na Bíblia que temos que rezar o tempo inteiro. Ele fala, então como eu posso rezar o tempo inteiro? E o monge fala para ele, bom, rezar o tempo inteiro é repetir essa frase o dia inteiro. E ele vai repetindo até que essa frase eu já não repito mais com a minha boca, mas ela é a minha própria respiração, como Jesus Cristo e inspiração. E inspiração tem de piedade de mim. Então, todo o meu dia, todo o meu ser, toda a minha respiração, eu estou repetindo essa oração o tempo inteiro. Essa é a oração isicasta, famosa dos orientais. Tá certo? Queria comentar um filme muito interessante que se chama Ostrov, que é a ilha em russo, onde aparece um monge que vai rezando assim o tempo inteiro. É muito interessante para conhecer a espiritualidade oriental. No Ocidente, nós temos São Bernardino de Sena. Para quem não conhece, ele é um franciscano do século XV, 1400 e pouco, um grande pregador que converteu muita gente com suas pregações. Ele levava sempre com ele esse quadrinho de madeira que estão vendo aí, com essas iniciais, que são as famosas IHS ou JHS, que significa Jesus Hominum Salvator, que é Jesus, Salvador dos homens. Né? Alguns traduzem como Jesus Hóstia Santa, mas essa tradução é menos correta. O mais correto é realmente Jesus Salvador dos homens. E que depois que ele fazia o pregão dele, a pregação dele, o sermão dele, ele colocava essa tabuinha e as pessoas iam beijando, que tinha o nome de Jesus. Então era como estar beijando o nome de Jesus, está beijando Jesus. E esse IHS é tão famoso que a gente vê por todos os lugares, né? Aqui é um famoso, mais antigo, esse da direita um pouco mais recente, que já é quando os jesuítas já pegaram e Santo Inácio de Loyola tomou isso como emblema dos jesuítas, esse IHS, tanto que está no brasão do Papa Francisco, esse é Jesus Salvador dos Homens, que está no brasão do Papa Francisco, porque ele é jesuíta, e nada mais é esse IHS, que não foi inventado por São Bernardino, ele vem já da antiguidade, que Santo Inácio difundiu na Europa e através dos jesuítas levou para o mundo inteiro, mas ele aqui está a explicação, aqui estão as letras gregas de Jesus, em grego, Jesus, e a tradução com as letras do nosso alfabeto, que é Jesus, e aí fica Jesus. Mas se você pega as 3 primeiras letras, são o IHS que a gente conhece. Tá vendo de onde vem esse IHS? Que é mais ou menos, no fundo é IES, é Jesus, tá certo? Esse H seria o E maiúsculo grego. E aqui nós temos outro símbolo muito comum para representar a pessoa de Jesus, que é pegar a palavra Christos, em grego, e pegar as 2 primeiras letras, que são o Ri e o Rho, que se chamam assim em grego, que seria Christos, que se diz, e essas 2 primeiras letras da palavra Cristo, a gente usa como um símbolo muito conhecido por todos vocês, que aparece na igreja em muitos lugares, que Constantino colocou no escudo dos soldados dele, e que na igreja em todos os lugares a gente vê esse símbolo, e talvez nem todos sabiam que são as 2 primeiras letras da palavra Cristo. Só isso, em grego, tá bom? E aqui, olha só, esse é um símbolo muito antigo, que é justamente esse Christos. E aqui, outra indicação para a gente aprender a ler ícones, que é muito interessante, que a gente vai ver muitas vezes esse IC e XC nos ícones. E o que significa isso? É a mesma coisa. Aqui eu tenho Jesus Christos, em grego, as letras, a tradução Jesus Cristo, só que com o passar do tempo, o grego esse sigma foi se transformando em C praticamente. Então, a primeira palavra que está escrito Jesus Christos, embaixo está escrito a mesma coisa, só que onde está o sigma, que é esse S torcido, eles colocam um C. Na Rússia, esse C é S até hoje. Esse aqui seria um grego da Idade Média. Então, a gente pode ver que as primeiras letras, que são o I e um S, um RI e um S de novo, são as primeiras e últimas letras da palavra Jesus Cristo. Portanto, sempre que eu ver num ícone IC, XC, está simplesmente dizendo Jesus Cristo. E aqui eu tenho para mostrar para vocês. Olha só, todos esses ícones
dá para ver esse em cima, ICXC, onde eu estou aprendendo, então, agora, que sempre está querendo significar Jesus Christus, tá bom? Agora vocês já sabem ler isso daí. E vou mostrar para vocês também como ler o que aparece na auréola de Jesus, que sempre tem essas letrinhas aqui também. O que significam elas? Significam Ho-On, que em grego está querendo dizer aquele que sou. Então, sempre que você vê Jesus, quase sempre, ele vai ter uma auréola dividida em três, com essas três letrinhas. E prestem atenção, aqui tem a figura da esquerda e da direita. A da esquerda, em cima está o ômega e o da direita em cima está o O. Então, tanto faz a forma com que você vai ler. Às vezes você pode ler da esquerda para a direita, como está na figura da esquerda, Ho-On, ou como está na figura da direita, em cima o Ho e embaixo On, ômega N, né? Então, isso daí significa o eu sou. Aqui nós estamos vendo como em todos os, não em todos a gente vê, mas em quase todos, dentro da auréola de Jesus, agora vocês já podem ver o Ho-On, que significa eu sou aquele que sou. Tá bom? Então, isso vem daqui, ó. João 8:58 disse: Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E isso daqui está vindo de Êxodos 3:14, quando Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Deus falou a Abraão que o nome dele era eu sou. E Jesus está falando eu sou. Então, Jesus está se colocando como Deus. E daqui vem essa frasezinha que a gente pega ali do Ho-On, que significa eu sou aquele que sou. Que é o que a gente vê nessas auréolas de Jesus. Bom, eu vou terminar aqui, porque já passamos o tempo, mas eu queria pelo menos mostrar essas dos ícones de Jesus para vocês. E já passei do tempo, fico aí. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, não levante a mão que eu não vejo, mas pode dizer alguma coisa, senão a gente se vê a semana que vem, começando pelo Espírito Santo.